Seguindo com a investigação da construção Workshare for, vamos olhar agora um pouquinho para como é feito o controle da divisão das iterações. Então, a divisão das iterações é controlada através de uma cláusula na diretiva for. Essa cláusula é a cláusula schedule, que vai especificar como dividir. Por padrão, a divisão é feita de forma que cada thread do time vai fazer uma NA das iterações. Então, sabendo que cada thread tem um número lógico, que vai de 0 para thread master até n-1, cada uma vai multiplicar o seu valor n pelo volume de iterações que cada uma tem para executar. Esse é o caso padrão. É importante observar que o compilador é bem esperto, e se a divisão não for inteira, e as restos primeiras threads vão receber uma iteração a mais. Isso para a divisão mais simples, mas para os outros casos, o compilador sempre dá um jeito de tratar isso, não deixando iterações sem ser realizadas, certo? E além de poder passar uma cláusula chamada diretiva para MP4, é possível usar uma chamada da função MP7schedule antes daquele bloco do Workshare, e também é possível usar a variável ambiente o MP-schedule que vai definir isso. Depois vocês vejam um link do CodeRun aqui para experimentar com essas coisas aqui. A outra forma de construção do tipo Worksharing é a construção chamada Sections. Sections vai permitir, também vai ser uma construção que vai ser usada dentro de uma região paralela, ela vai permitir que o programador fale para o compilador, olha, dentro dessa região paralela, eu quero que você pegue esses bloquinhos, esses subblocos que aparecem aqui dentro da minha região e atribua cada um deles para uma thread. Então, como a gente viu, a construção para o MP Parallel cria um time de threads. Se lá dentro desse bloco paralelo que está sendo executado por todas as threads do time, houver uma construção para o MP Sections, cada uma das seções que forem definidas ali vai ser executada por uma thread. Então, a gente poderia, desse modo, ter uma forma fácil de criar várias threads para cada uma fazer uma coisa diferente. Por isso que chama o Worksharing aqui. Daqui um exemplo de sections. Então, está lá a diretiva externa para o MP Parallel, que vai fazer com que o compilador crie um time de thread. Todas as threads do time vão executar as atividades que vão até o início desse parágrafo MP Sections, e depois ali dentro tem lá section, cada thread do time executa uma diferente. Então, dessa forma, tem uma construção de divisão de trabalho, cada thread do time fazendo uma parte diferente. Bom, a outra forma de tratamento de criação de threads com o OpenMP é através do uso das diretivas de tasks, tarefas. Então, o que a gente viu até agora com o OpenMP é que o programador definia qual era a região paralela, fazia essa anotação, usava a diretiva para o MP Parallel, e com isso era criado um time de thread para executar de maneira replicada ou dividida, se lá dentro houver uma construção do tipo Workshare, aquele bloco de código que vinha a seguir. Certo? A gente viu que cada thread no time tem um número lógico, e esse número lógico da thread pode ser usado pelo programador para que cada uma faça uma coisa, faça outra, e até então era o que dava para fazer com a programação com o OpenMP. Além dessa forma que a gente viu até agora, a OpenMP tem uma outra diretiva que é chamada task. Essa diretiva também tem que ser usada dentro de uma região paralela e vai falar para o compilador o seguinte, cria uma thread aqui, etc. A construção do tipo task não vai aumentar o grau de paralelismo e nem vai aumentar o número de threads que tem no time. Só vai gerar entrada numa lista de tarefas que aquele time de threads tem para executar. Vamos ver se dá para a gente olhar um pouco mais essa construção aqui. Então,
Essa construção task é usada dentro da região paralela. Qualquer thread do time pode fazer uma chamada para executar essa diretiva. Mas normalmente a gente faz com que apenas uma crie task, senão a gente pode ter uma explosão do número de tarefas aqui, em que isso aí vai depender da lógica da aplicação. Quando uma thread do time de threads, time de threads paralelas de um bloco aqui, encontra uma construção task, ele põe lá na lista interna que o compilador mantém uma tarefa a mais para ser executada aqui. Vejam que essa construção não aumenta o número de threads, aumenta só o número de atividades que tem para serem executadas aqui. E à medida que cada thread do time paralelo acaba a sua função, ela vai lá na fila e vê, tem mais alguma tarefa para ser executada? Vai lá, pega essa tarefa e executa. Isso aqui está meio confuso, né? Vamos dar uma olhada por um exemplo, talvez fique um pouco mais claro aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem no lado esquerdo... Vamos começar olhando para a função main primeiro. Então, dentro da função main tinha ali uma variável soma, e daí aparece pragma ump parallel. Ao processar essa diretiva, o compilador vai criar um time de threads. Ou não foram especificados aqui quantas threads, provavelmente o valor default, que é igual ao número de cores, ou então algum valor que foi definido pela variável do ambiente, o mp7threads. Depois tratamos disso. Então, é criado um time de thread aqui. Aqui dentro dessa região paralela, tem só uma outra construção, que é o pragma mp-single, que é o workshare, falando, olha, uma das threads só do time vai executar esse bloco aqui. E está fazendo um sum, recebe calc, e passando 0 e um null, que foi definido em algum lugar, uma constante dentro desse programa aqui. Então, uma das threads do time vai criar, vai fazer a chamada da função aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui no lado direito um time de threads, sendo que uma delas fez essa chamada da função. Por exemplo, vamos supor que tivesse 4 cores nessa máquina. Aqui foi criado um time com 4 threads e uma delas fez essa chamada de função. 3 threads estão parados à espera de atividades para executar, porque dentro dessa região paralela, como a gente vê, só tem essa chamada. Vamos olhar agora no lado esquerdo o código da função calc. Algumas definições aqui, uma verificação dos parâmetros finais e iniciais, se aquilo é menor que o número de bloco. Então, o que a gente vê é que se essa função recebe um parâmetro inicial e um final, e a diferença entre final menos inicial vai indicar, por exemplo, o número de iterações, o número de operações que tem que ser feitas aqui. Se estiver abaixo de um certo limite, ele vai calcular aqui mesmo. Se não, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui um exemplo de paralelização do tipo divide and conquer, que é dividir para conquistar. Vai ser feita uma chamada aqui, pragma mp-task, e outra chamada embaixo, pragma mp-task. Então, vejam que à direita ela foi criado um time de threads, uma thread que chamou essa função, e aqui essa função vai criar uma nova tarefa para ser executada. Coloca na lista de atividades pendentes desse grupo de threads essa task aqui. Então, vai ter uma chamada da função calc e aqui outra chamada da função calc. Então, vejam, a gente tinha 3 threads paradas e agora vão ser colocadas 2 atividades na lista de atividades que essas threads vão ter para executar. E cada uma dessas chamadas recursivas aqui da função calc pode fazer nova chamada de criação de task e aí vai. Então, para que serve essa construção task? Ela é usada dentro de uma região paralela, então não precisa estar exatamente dentro do bloco paralelo aqui. Nesse caso, como a gente está vendo, ela foi inclusive usada dentro de uma função que foi chamada a partir do bloco da região paralela. E a construção task cria atividades na lista de atividades que as threads do time têm para fazer. Bacana isso, né?
ou não, né? Eu acho bacana. Bom, depois vocês podem experimentar, tem link no Coliran aqui, e podem também apresentar dúvida, olhar o material do livro e a gente discutir no fórum e outras formas aqui.